Bom, pessoal, então agora é a nossa segunda palestra, né, com o professor Dr. Humberto Xavier, e o tema vai ser uma visão geral da microeletrônica, oportunidades e desafios. Tá? Todos bem? Todos conseguem ver? Já que eu não vejo ninguém. Pessoal, O professor está dando certo aqui. Pronto, tá certo. Beleza. Pessoal, boa tarde para vocês. É um prazer muito grande aí a gente estar de volta, mesmo que seja através da internet, não é? Mas eu já estou com saudade de voltar para as minhas atividades normais, eu acredito que vocês também. A gente às vezes pede férias, né? Mas essas férias não... acho que não era do jeito que a gente queria, não. Pessoal, eu queria combinar uma coisa com vocês. Vocês podem manter, sim, do jeito que está o microfone desligado, mas eu gostaria de interagir com vocês ao longo da apresentação, beleza? Então, se você tiver alguma pergunta, eu acho que eu estou quebrando o protocolo, mas pode abrir o microfone, pedir para parar, perguntar, a gente vai e volta, não tem problema nenhum, beleza? Tranquilo, Humberto, aqui não tem protocolo, não. Ótimo, então pode ser do jeito que você quiser. Ótimo. E aí eu vou fazer algumas perguntas para o pessoal, aí eu vou parar, vou esperar vocês responderem. Combinado? Bom, o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje, essa visão geral da microeletrônica, oportunidades e desafios, é muito em função do que a gente vem vivenciando aí nos últimos anos, né? Tanto principalmente em relação à parte de tecnologia, a parte da economia, em que a gente percebe que no Brasil, em outros países mais desenvolvidos, algumas coisas acontecem, e no Brasil a gente tem a sensação de que as coisas não acontecem do jeito que poderiam acontecer. E eu sempre, o pessoal, eu não vi a lista de quem está participando aqui desse momento, mas se tem aluno que já fez alguma disciplina comigo, vai lembrar do que eu sempre costumo dizer e compartilhar em sala, que a menos que um país invista em tecnologia, esse país não vai conseguir se desenvolver de maneira sustentável, não é? A gente entende que investir na extração de minérios, na parte agrícola, na agropecuária, na agroindústria, sim, é importante, mas enquanto a gente não entender a importância de se investir em tecnologia, e aí eu puxo para o lado da microeletrônica, né? A gente não consegue ter um país se desenvolvendo da maneira sustentável, da maneira correta, né? Então aí a gente vai estar sempre vivendo altos e baixos na nossa economia e, consequentemente, na qualidade de vida das pessoas. Bom, então a nossa agenda de hoje, vou passar breve, né? A gente tem pouco tempo, mas eu vou passar alguma coisa para vocês da importância que é microeletrônica, dos conceitos básicos, tanto do processo de fabricação, como do projeto de dispositivos microeletrônicos, né? Como está aí a microeletrônica no Brasil, né? Que oportunidades vocês, futuros engenheiros, têm, caso vocês escolham seguir na linha de microeletrônica, e oportunidades, né? Não só no Brasil, não só de mercado, mas acadêmicas também, e no exterior, certo? Bom, pessoal, em relação à microeletrônica, eu imagino que boa parte de quem está participando aqui agora já fez eletrônica, né? Então, a gente consegue meio que, a grosso modo, de maneira bem superficial, dizer que a microeletrônica é a gente desenvolver a eletrônica, né, na escala micrométrica, e através da integração de circuitos eletrônicos. Então, o que a gente está acostumado lá no laboratório de eletrônica? Com os professores Maxwell, Albaniza, Eliel, né? Vocês costumam estudar sobre o amplificador operacional, vocês utilizam transistor discreto, resistor, enfim, da maneira discreta, ou seja, da forma macro, né? Quando a gente fala de microeletrônica, é pegar todos esses componentes e integrá-los. Então, a gente coloca tudo bem pequenininho, tudo integrado numa pastilha, numa cápsula, e aí a gente tem o desenvolvimento de dispositivos microeletrônicos, né? E uma ideia que vocês podem ter,
qualquer equipamento que você tem hoje, os equipamentos mais modernos, você tem microeletrônica embarcada, seja no computador, na televisão, num data show, num ar-condicionado, no seu smartphone. Se a gente não tivesse avançado em relação à microeletrônica, a gente não teria esses equipamentos funcionando da forma que eles funcionam hoje. Certo? Bom, a microeletrônica também pode ser divulgada, apresentada como dispositivos ativos de micro-ondas, né? O pessoal que já fez TOG com a professora Cate, ou mesmo micro-ondas e antenas com o professor Descardesse, deve ter estudado lá em micro-ondas toda a parte dos dispositivos passivos, que são aqueles onde a gente não precisa polarizar, né? Os divisores, os splitters, os guias de onda. E também, agora aqui, você tem a parte dos dispositivos ativos, que são aqueles onde é importante e é necessário que você polarize esses dispositivos. Por exemplo, o caso de um amplificador de baixo ruído, de um mixer, de um oscilador, né, e de um transistor, né, o elemento básico aí da microeletrônica, você precisa polarizar. Por isso que a gente chama eles de ativo, beleza? E ainda... é importante também, dentro desse contexto todo que eu estou apresentando para vocês, a gente entender como é possível construir, né? Nós somos engenheiros, vocês futuros engenheiros, então a gente não pode simplesmente achar que a gente vai ali no camelô, ou vai entrar naqueles sites de venda da China e vai comprar o dispositivo. A gente precisa entender como é possível fazer, como é possível fabricar, né? E aí a gente entende, pessoal, a importância de conhecer os materiais, de entender como é que os semicondutores funcionam, né? Porque a partir daí, se a gente entende como fabricar, com que fabricar esses dispositivos, a gente consegue, então, desenvolver dispositivos mais otimizados, dispositivos com maior desempenho, dispositivos mais baratos, certo? Então, a importância da gente entender os materiais utilizados. E, por fim, dentro desse contexto todo, eu apresento para vocês, provavelmente, possivelmente, uma palavra nova, diferente, né? A Foundry. Então, é preciso conhecer o que é Foundry, né? Para que serve a Foundry e onde a Foundry está nesse contexto da microeletrônica. Bom, para aqueles que não conhecem, a Foundry, pessoal, é a indústria, é onde os dispositivos de microeletrônica são fabricados. É a indústria onde se fabrica, onde se constrói. E aí eu queria, aqueles que já fizeram a disciplina já sabem a resposta, pode permanecer com o microfone fechado, tá? Para não estragar a brincadeira. Mas aqueles que não, eu faço a primeira pergunta para vocês. Vocês sabem onde fica a maior foundry do mundo? Quem sabe? Tem alguém na palestra? Tem eu, pode ser? Pode ser, é só você, Pia. O povo foi embora. Menino sem medo de falar, Humberto. Pode falar, não sei onde fica a maior foundry do mundo, não. Então chuta aí, chuta um lugar aí. Na China? Na China, não é na China, não. Ai. Ninguém, ó. Quando é na sala de aula, o pessoal começa a falar, é nos Estados Unidos, é na Índia, é na Alemanha, é na... Você não vai me falar que é no Brasil, né? Austrália, é no Brasil. Não é no Brasil, não. A maior foundry do mundo, ou seja, a maior indústria capaz de encapsular e desenvolver microeletrônica no mundo, ela fica num paísinho chamado Taiwan. Já pensou? Taiwan é ali pertinho da China, você quase acertou. Mas é uma comunidade que meio que se apartou da China, apesar deles serem... por alguns são considerados chineses, por outros são independentes, são taiwaneses, mas é um paísinho bem pequenininho e caberiam aí, brincando, uns 7 Taiwãs dentro do estado do Tocantins. Segunda pergunta, e a segunda maior foundry do mundo? Já deu uma chance boa, hein? Na China, de na novo. China.
Pois A primeira e a segunda. Pois é, olha só, primeira e segunda, em Taiwan. Não, em Taiwan de novo? De não, novo. A terceira vai ser lá também, Humberto, tenho certeza. A terceira bobeou é lá, né? Mas eu não vou. Aí eu mudo de pergunta. Aí eu pergunto: quantas foundries a gente tem no Brasil? Eu chuto nenhuma. Tô brincando. Nenhuma. Você acertou, ó. Nenhuma. Eu sabia. Infelizmente, não temos foundry no Brasil. Temos algumas escolas, né? Foundries escolas, né? Por exemplo, lá na Unicamp, eu tive a oportunidade de trabalhar por algum tempo numa foundry escola da Unicamp, mas é um laboratório, assim, bem ultrapassado, né? A gente, na época que eu estive lá, por volta de entre 2008 e 2012, a foundry que se tinha lá era início da década de 80. Então, são equipamentos bem ultrapassados, é importante para a gente aprender como é que faz, né? Porque se a gente... A forma de se desenvolver o dispositivo é praticamente o mesmo. Claro que tem algumas diferenças, mas a foundry que se tem lá é uma foundry ultrapassada. Aí vocês podem dizer que tem o Ceitec lá no Rio Grande do Sul, que é uma foundry que foi muito divulgada aí há cerca de 10, 15 anos atrás. Mas também é uma planta de foundry bem ultrapassada e a gente não consegue desenvolver, de fato, microeletrônica, né? Então, aí só para vocês entenderem aí o drama, né? Taiwan, essa ilhazinha, deixa eu marcar o meu... aqui. Taiwan tá aqui, ó. Esse negocinho bem pequenininho aqui. Então, de um lado, não sei se vocês conhecem a história de Taiwan, mas de um lado é muita montanha, do outro é o mar, e é um país que sofre com bastante terremotos, então é até perigoso ir para lá em determinadas épocas do ano. Mas ainda assim, eles têm as duas maiores foundries do mundo, e não tem só elas, tem outras também, tá? Aí fica difícil competir. Em relação à China, a China também tem bastante foundries. Então, as próprias universidades têm foundries que fabricam. Então, os alunos, os professores, pesquisadores desenvolvem os chips nas universidades e ali só virou a esquina, a foundry já está fabricando, rapidinho chega. Mais para frente eu falo para vocês como é que é projetar e fabricar para pesquisadores brasileiros, como é que funciona. Bom, pessoal, na Foundry é isso aqui, ó. Então, a gente faz parte do processo de fabricação, que são as famosas salas limpas, né? Onde isso aqui, o pesquisador aqui não está fugindo do coronavírus, não. É porque a sala é limpa e você não pode ter nada de pelo, de pó, de sujeira, porque a gente está desenvolvendo dispositivos na escala micrométrica e agora, hoje em dia, até nanométricas, né? Tecnologia 48 nanos já está disponível no mercado. Então, assim, qualquer sujeirinha, qualquer pó que cair nas pastilhas, você já contamina, você estraga, dá um curto no circuito, e aí você perde o teu dispositivo. Então, você entra com touca, jaleco, máscaras, luvas, pantufa, você passa num ambiente onde ele sopra ar e ele tira qualquer outro tipo de pó que está na sua roupa, e então você tem acesso à sala limpa, tá? A sala limpa com temperatura totalmente controlada, umidade controlada, e para então desenvolver os dispositivos, beleza? Essa parte aqui, ó, aqui a gente já tem a lâmina, a wafer já fabricada, né? Mais para frente eu tenho uma imagem mais clara e vocês vão perceber como é que isso é feito, tá? Depois que você é produzido aqui na wafer, você destaca os quadradinhos aqui e você joga aqui para a cápsula, dependendo, claro, da frequência de operação do dispositivo. Bom, então, pessoal, dentro desse processo de fabricação, é importante a gente entender e definir, quando se vai fabricar, quando se vai projetar, que tipo de semicondutor será utilizado no projeto, né? Você vai construir, você vai projetar um dispositivo em que tipo de semicondutor? É importante a gente entender que semicondutor é um tipo de material
que dependendo da organização química dele, ele pode se comportar como um condutor ou como um isolante, né? Então, essa organização química dele é importante. E por isso, lá na tabela periódica, eu já mostro para vocês, a gente tem aí 3 tipos de semicondutores naturais, né? Sem serem as ligas, que é o carbono, o silício e o germânio. Então, essa definição precisa ser muito em função do tipo da frequência que vai se utilizar, se o semicondutor é barato ou é caro, se o dispositivo que você vai desenvolver é de alta precisão ou não, porque lembrem-se que dentro da engenharia a gente tem que sempre balancear custo com precisão, e em função de uma determinada aplicação. Às vezes precisamos de uma aplicação onde a precisão deve ser máxima, então, normalmente utilizamos os melhores materiais, mas, por outro lado, o preço desse dispositivo vai ser mais caro. Por outro lado, temos dispositivos onde a precisão não é tão importante, então você consegue utilizar outro tipo de material e, consequentemente, o custo final desse produto não vai ser tão alto. Então, por isso que é importante essa etapa de definição do tipo de semicondutor que é utilizado na fabricação do dispositivo. A gente entra numa outra parte de importância dentro do processo de fabricação, que é em relação à dopagem. Vocês que fizeram eletrônica, vocês lembram lá do transistor do tipo MOS, né, o MOSFET, que é o transistor de efeito de campo na configuração metal-óxido semicondutor, e vocês lembram que tem o do tipo da região P, o PMOS, e tem o da região N, o NMOS. Então, para você construir essas duas regiões dentro do transistor, dentro da lâmina de silício, é preciso dopar, não é? Lembrem-se também do diodo de junção PN, né? Você tem uma junção, uma região do tipo P, e você tem uma região do tipo N. Então, isso tudo na lâmina de silício. Como é que você consegue alcançar essas duas regiões? Através do processo de dopagem. Vou apresentar para vocês também algumas etapas de fabricação de forma bem breve, não é o objetivo aqui a gente entrar em muitos detalhes, por conta do nosso tema. Se vocês tiverem interesse em aprender mais sobre isso, a gente tem a disciplina de projetos de dispositivos microeletrônicos, onde a gente entra a fundo em cada tópico desse, tá? Mas eu vou passar brevemente algumas etapas de fabricação do transistor MOS para vocês. E, por fim, depois que fabricou, a gente tem a parte de encapsulamento e pinagem. É quando a gente pega a nossa lâmina e coloca dentro da cápsula. São aqueles chipzinhos com as perninhas que a gente coloca na protoboard, certo? Bom, entrando um pouquinho mais aqui na história da definição do semicondutor, pessoal, a gente tem aqui, ó, na região, ó, pega a tabela periódica, né? Alguns devem ter feito química há pouco tempo, mas é importante a gente entender como é que a tabela periódica ela é organizada, né? A gente tem as famílias, não é? Com as famílias normalmente é igual a família mesmo, normal, por isso que é chamada, são elementos que têm alguma coisa em comum. No caso, são a quantidade de elétrons na camada de valência que esses átomos têm, por isso eles são organizados em famílias. Quando a gente vem aqui na família 4A, que é essa família aqui, ó, a família do carbono, a gente tem aqueles 3 elementos que eu disse para vocês que são os elementos, os semicondutores intrínsecos, naturais, que é o carbono, o silício e o germânio, tá? Existem outros semicondutores? Existem sim, mas são as ligas. Tem o arsenieto de galho, tem o InGaAs, o índio fósforo, então são ligas semicondutoras, mas não são elementos únicos, como o carbono, o silício e o germânio. E mais uma vez, pessoal, o semicondutor é aquele elemento, é aquele material que, dependendo da configuração química dele, ele pode se comportar como um condutor ou como isolante. Por exemplo, o diamante. O diamante ele é proveniente do carbono, né? Através do carbono você tem o diamante, e o diamante é um elemento isolante. O grafite também é originário do carbono, só que o grafite, a configuração química dele é diferente. Então, por isso ele se comporta como um condutor. Então, vejam, de um mesmo elemento químico você tem
um condutor e um isolante. Beleza? E da mesma forma, a gente tem o silício e tem o germânio. De forma bem breve, pessoal, normalmente os dispositivos eletrônicos eles são fabricados com o silício, porque o silício tem algumas características importantes. Ele vem da sílica. Sílica é areia, e areia é abundante na natureza. Então, você tem areia para todo lado. Então, a abundância torna ele barato. Então, por isso ele é bastante utilizado. E um segundo ponto muito importante, pessoal, é em relação ao óxido do silício. Porque lembram lá do transistor do tipo MOS? Deixa eu ativar aqui minha canetinha. Vocês lembram do transistor do tipo MOS? O transistor do tipo MOS, ele é o M, vou colocar aqui, ó. É o MOS, né? É o M de metal, óxido, semicondutor, beleza? Então, esse óxido aqui, ele é muito importante nessa configuração de transistor do tipo MOSFET, beleza? Por quê? O silício, o crescimento e o controle do óxido é muito fácil. A gente consegue controlar o óxido, a espessura do óxido de silício, com temperatura controlada, umidade controlada e tempo controlado. Então, se você tem um forno, onde você consegue ajustar a temperatura, onde você consegue ajustar a umidade e você consegue cronometrar o tempo, você sabe no silício exatamente a camada de óxido que cresce em cima da lâmina de silício. Aí vocês podem estar perguntando, mas óxido, como assim? Alguns aí de vocês já com certeza devem ter comprado aqueles anéis, alianças, bijuteria para namorada, né? Você vai lá no camelô, paga R$15, leva para casa e aí diz para a namorada que é de prata, né? Mal você sabe que dali 2 dias a aliança dela tá toda preta, porque ela não tira para nada, né? Vai tomar banho com ela, vai lavar a louça com ela, vai limpar a casa com ela, fica com ela, tem o suor, e a aliança que era prata ficou preta. O que é aquele preto que apareceu na aliança? O óxido, certo? Então, no caso da fabricação do dispositivo microeletrônico, o controle desse óxido é muito importante. Então, a gente tem em favor do silício a abundância na natureza e o controle do óxido, né? Só que o silício ele tem um problema. Ele tem um problema grande que é em relação à frequência máxima de operação. E a frequência máxima de operação do silício, pessoal, é até 6 GHz. Então, tudo de microeletrônica, qualquer dispositivo microeletrônico que a frequência de operação é até 6 GHz, você pode utilizar silício tranquilamente. Se for mais do que 6 GHz, aí a gente tem que ir ou para o germânio, a gente vem para o germânio, ou então a gente tem que apelar para as ligas semicondutoras. Beleza? Então, definindo o semicondutor, aí ficou fácil agora, né? É de 6 GHz para baixo, o que a gente escolhe? Silício. É de 6 GHz para cima, aí a gente vai ver em relação a custo-benefício se vai ser o germânio ou as ligas semicondutoras. Com isso vencido, então, para criar as regiões, a gente precisa, dentro da microeletrônica, dopar o elemento, né? E aí, a questão da dopagem é muito importante, porque através da dopagem a gente consegue modificar quimicamente a estrutura do material. Então, lembrem lá, o semicondutor é um material que, dependendo da organização química dele, ele pode se comportar como um condutor ou um isolante, não é isso? Quando eu coloco um outro tipo de material dentro do silício, o que eu faço? Eu modifico ainda mais essa organização química dele. E aí, pessoal, para isso, normalmente, como o silício ele está aqui na família... deixa eu mudar de novo aqui. Como ele está aqui na família 4A, ou seja, ele é um tetravalente, ele tem 4 elétrons na camada de valência, normalmente a gente dopa ele ou com um trivalente, aqui na família do boro, ou um pentavalente,
aqui na família do nitrogênio. Certo? Por que isso? Porque a partir dessa configuração, a gente consegue criar as famosas lacunas eletrônicas e os elétrons, não é? Quando a gente dopa, pessoal, o silício aqui, ó, vamos lá, para vocês entenderem. Vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, porque é realmente importante. A gente tem aqui, ó, por exemplo, eu tenho o silício, certo? O silício ele tem 4 elétrons na camada de valência, ok? Uma pergunta que eu faço para vocês. É mais fácil jogar na parede uma bola de boliche ou uma bolinha de ping-pong? Provavelmente vocês vão me dizer que vocês preferem jogar uma bolinha de ping-pong, porque ela é mais leve. No caso da dopagem, pessoal, dopar é você pegar a sua lâmina e acelerar partículas dos dopantes e bater, jogar, aplicar, certo? Então, você precisa de um tempo e de uma energia. Então, por isso que eu perguntei para vocês o que vocês acham mais simples, se é jogar uma bolinha de ping-pong e uma bola de boliche na parede. Porque a lógica é a mesma na questão da dopagem. É muito mais fácil a gente dopar o silício, no caso, com os elementos mais leves. E como é que a gente consegue observar os elementos mais leves nas famílias? Os mais leves, que têm um peso atômico menor, eles são organizados em cima, e os mais pesados, embaixo. Então, olha só, eu preciso dopar o meu silício com um trivalente. Poderia ser qualquer um desses aqui. Todos esses aqui são trivalentes, certo? Só que eu dopo com o boro, porque o boro é o mais leve dentro dessa configuração. Então, quando eu coloco o boro aqui, ó, torto, hein? O que acontece? Eu vou dopar com o boro, eu tenho esse tipo de ligação entre os elementos. E aqui, para mim, ó, sobrou a minha famosa lacuna eletrônica. Por que lacuna eletrônica? Porque é o elétron do meu hospedeiro, que no caso é o silício. Beleza? Entenderam essa lógica? Bom, quando eu venho aqui para os materiais, para os pentavalentes, que aí aqui, ó, por exemplo, vamos voltar aqui. Aqui é lacuna, então eu criei uma região do tipo P, certo? Região P. Para criar uma região do tipo N, a lógica é a mesma, só que eu vou dopar com pentavalente. Então, meu pentavalente aqui, dentro da mesma lógica, poderia ser qualquer um desses elementos aqui, certo? O problema é o quê? Agora, é escolher qual que é o mais leve, para eu gastar menos energia, ok? Nesse caso aqui, vocês me diriam que é quem? O nitrogênio? Sim, o nitrogênio aqui é o mais leve. Só que, a menos que vocês queiram explodir o laboratório, não é interessante utilizar nitrogênio para dopar nada, ok? Então, aí a gente pula o nitrogênio e dopa com fósforo. Fazendo a mesma lógica, eu tenho meu silício aqui, com 4 elétrons na camada de valência, eu tenho fósforo com 5 elétrons na camada de valência. Quando eu dopar, ou seja, eu colocar o fósforo dentro da minha lâmina de silício, sobrou aqui para mim quem? Um elétron. Um elétron do dopante, que é o fósforo. Então, aí eu criei a região do tipo N. Beleza? Bom, pessoal, então a definição do dopante é importante, tá? Depois que isso está mapeado, a gente consegue, então, criar as regiões fundamentais aí no processo de fabricação do nosso dispositivo. Alguém quer intervir? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, entendo que não. Então, vamos lá. Como é que eu faço a dopagem? Olha só. Você tem aqui, ó, esse aqui é o famoso implantador de íons, tá? Você coloca a sua lâmina de silício aqui, e aqui você coloca o boro
ou o fósforo, ou se você quiser implantar com qualquer outro tipo de elemento também é possível, tá? Você só vai precisar ajustar o tempo e a energia. Então, o que acontece? A boro ou o fósforo, a espécie vai ser acelerada aqui, né? A gente tem um espectrômetro de massa, ele é acelerado e ele chega na minha lâmina em alta velocidade. Então, ele penetra na lâmina mesmo. Então, é na força bruta, esse tipo de dopagem. Existe um tipo de dopagem, pessoal, que é realizado através de difusão, mas ele, por muitos pesquisadores, e aí eu acabo entrando nesse balaio também, a dopagem por difusão ela é considerada como uma dopagem caseira, né? É amador, a menos que você não tenha um implantador de íons, aí sim você faz a dopagem por difusão. Mas nas grandes foundries, na indústria, esse método ele não é utilizado. Como é que funciona a difusão? Vocês já foram fritar um ovo, fritar um bife ou num churrasco, e aí quando vocês saíram do ambiente da cozinha, vocês perceberam que a camisa de vocês, a roupa de vocês, o cabelo estava com cheiro de comida? Esse é o processo de difusão. O cheiro veio para a superfície da roupa ou do cabelo, da pele, por conta do contato. Quando você quer fazer a implantação por difusão, você coloca a lâmina, você coloca a espécie e deixa com que isso aí, de forma natural, alguns átomos, algum material, ele venha para a superfície do silício. Então, é um método que não é muito preciso, né? Mas, em último caso, funciona. Aqui tem um exemplo do implantador de íons do Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul. Eu tentei pegar o da Unicamp, não encontrei no site e eu já não encontrei nenhuma das fotos que eu tinha. Na época a gente não tinha smartphone, então as nossas fotos se perderam, deve estar perdido em algum HD e eu não consegui resgatar para mostrar para vocês. Mas a ideia é basicamente essa, né? Você tem o local onde você coloca a espécie, ele é acelerado e você implanta na sua lâmina. Beleza? Bom, o transistor MOSFET. Deixa eu dar uma olhada no meu tempo aqui, que eu acho que eu já estou com o tempo esgotado e minha apresentação está longe. Vou acelerar um pouquinho aqui. Mas eu tenho 10 minutos de folga, né? Que eu comecei 10 minutos atrasado. Tá tranquilo, Humberto. Beleza. Pode continuar. Então, pessoal, olha aqui, rapidamente, eu não vou aprofundar, mas só para vocês entenderem, eu tenho essa configuração aqui, ó, MOSFET, né? O C é de complementar, metal, óxido, semicondutor. Onde é que está o metal? Ó, metal, olha o óxido aqui, ó, o óxido, tá vendo aqui, ó, CiO2, é o meu óxido, e o semicondutor é tudo isso aqui, é o meu silício. Por isso que eu tenho essa configuração metal, óxido, semicondutor, transistor de efeito de campo, que a condução é feita por efeito de campo. Beleza? Então, agora, se perguntarem para vocês, vocês vão saber como é que dentro do silício eu criei essa região do tipo N, como é que eu criei a região do tipo P e como é que eu criei essa região do tipo P, não é? Basta fazer o quê? A dopagem. Na região do tipo N aqui, provavelmente eu dopei com fósforo, e na região, vou colocar aqui, fósforo, né? Fósforo. E aqui na região do tipo P, provavelmente eu dopei com o boro. Beleza? E como é que eu faço com a metalização, pessoal? Metalização basta você colocar o metal. Então você coloca lá, normalmente, para os dispositivos, lembra que eu falei da questão da precisão e do custo? Se é um dispositivo que a precisão não é tão importante, por exemplo, um smartphone, né? Você tem smartphone de todo preço. Então, é todo preço porque tem todo tipo de material. Normalmente, os mais básicos, essa metalização aqui é feita com alumínio. Beleza? Se você tem um dispositivo que você precisa de uma precisão, ele tem que ser mais imune à oxidação, à umidade, aí você faz essa deposição aqui com ouro, mas aí é um pouquinho mais caro, né? Como é que eu construo aquilo lá, pessoal? Rapidamente, para mostrar para vocês. Eu tenho a minha lâmina de silício aqui, percebem?
eu cresci o óxido, tá vendo? Ó, então eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o meu silício. E aqui, ó, eu tenho o meu óxido de silício. Certo? Como é que eu fiz o óxido de silício? O silício é a lâmina, que a gente tem a lâmina, não é? Como é que eu cresci o óxido de silício? Eu coloquei ele num forninho lá, com temperatura, umidade e tempo controlados. Cresceu o meu óxido. Agora eu preciso fazer o desenho do óxido. Vejam só. Tá vendo que ele não é todo o material, ele tem uns buraquinhos aqui, ó. Tá vendo que tem essa região aqui, ó, tem óxido, aí eu venho com metal, aí tem óxido, aí eu venho com metal, beleza? Ele não é todo inteiriço, como de repente vocês podem pensar. Para manipular o óxido, eu preciso então fazer uma tecnologia bem simples, mas muito funcional. Eu coloco aqui, ó, uma camada desse material chamado de resiste ou fotorresiste. Esse material, pessoal, ele é sensível à ultravioleta, à luz. Então, quando você aplica luz, as ligações desse material se quebram só na região onde foi exposto à luz. E quando você passa o revelador, essa região que foi sensibilizada sai. Onde não foi sensibilizada, fica. É o que acontece na imagem aqui acima, ó. Eu faço uma máscara de vidro, pinto de preto onde eu não quero que a luz passe, e onde eu quero que ela passe, ó, eu deixo em aberto. Quando eu aplicar aqui meu ultravioleta, a luz vai passar onde? No vidro onde não tem a pintura. Então, toda essa região aqui, ó, do meu resiste vai ser sensibilizada. Essa outra região aqui, onde foi protegida pelo preto da máscara, continua normal. Quando eu passar o revelador nessa lâmina, essa parte aqui, então, ó, saiu. Saiu. Como ela saiu, eu posso, então, fazer um processo chamado de erosão, utilizar a câmara de plasma. E aí, onde tem o resiste, o silício é protegido, mas onde não tem, o plasma retira o silício. Levou embora. Pronto, resolvido. Agora, ó, eu já tenho o desenho certinho do meu silício da forma que eu quero. Basta retirar agora o resiste, que agora não serve nada para nada mais. E eu posso tirar o resiste simplesmente com acetona. Passo numa solução de acetona e o resiste sai. Beleza? Transistor do tipo MOS é construído assim. Alguns cuidados importantes que são precisos ter. Por exemplo, você tem que ajustar certinho essa distância aqui. Por quê? Dependendo da distância, você pode ter a difração do feixe de luz. Então, vejam só, a gente precisaria ter o feixe de luz atingindo aqui, por exemplo, ó. Se ele difrata, ó, ele está pegando uma outra região onde não era. Lembrem-se que a gente está trabalhando com dispositivos na escala micrométrica. Então, qualquer pedacinho a mais já compromete a fabricação do dispositivo. Beleza? Ao final das contas, pessoal, olha aqui. Lá no começo eu mostrei a lâmina, o wafer para vocês, não foi? Então, o que acontece? Dentro de uma lâmina dessa, a gente tem vários pedacinhos. Vocês conseguem ver? Não sei se a conexão tá boa, mas aqui na minha tela eu consigo enxergar e eu até destaquei uma, que cada quadradinho dessa aqui, a gente chama de die. É onde o circuito tá. Depois que isso tá pronto, você recorta quadradinho por quadradinho para então colocar dentro da cápsula. E aí você consegue utilizar. Beleza? Eu falei anteriormente, no começo lá da apresentação, que aqui no Brasil a gente não tem foundry. Então, o que a gente precisa fazer? O projeto do nosso circuito e enviar para uma foundry que está no exterior. Seja ela europeia, americana, ou a taiwanesa, chinesa. E aí vai depender muito do custo, do tempo, né? Tem foundry que não faz para fora, por conta de... esqueci, propriedade, não é propriedade intelectual, é preservação da tecnologia, né? Eles não cedem, porque quando você vai projetar, você precisa ter todas as características, as regras da foundry que você está fazendo o projeto. E aí, aqui do Brasil, pessoal, a gente tem dois caminhos. Ou a gente paga 1.000 euros por milímetro quadrado,
né? Então, você faz um projeto, então, uma dimensão de 1 milímetro por 1 milímetro que você fabrica, você manda para fora, você... Quer dizer, deixa eu colocar pingo no i. Esse valor de 1.000 euros era de praticamente 10 anos atrás. Hoje deve estar um pouco mais isso daí, né? Mas você tem aí 1.000 euros por milímetro quadrado, né? Imagine só a quantidade de recursos que um país com tecnologia consegue ter. E aí eu volto lá no começo da minha apresentação, onde eu disse para vocês que um país não consegue ter um crescimento sustentável se ele não investir em tecnologia. Porque se eu pego 1 milímetro por 1 milímetro e vendo a 1.000 euros, eu acho que o euro deve estar 6 e pouco, são 6.000 reais. O país, para produzir essa mesma quantidade de soja ou de gado, ele precisa de uma área e de um consumo bem maior, não é? Então, isso aí é um ponto importante. Bom, a gente está numa universidade federal, pública, a gente não tem dinheiro, nossos professores não têm dinheiro, nossos alunos não têm dinheiro, e agora, o que a gente faz? Existem algumas alternativas, e uma alternativa é o programa Moses. Ele é um programa de graça para as universidades que se cadastrarem nele, né? A única desvantagem, na verdade, são duas desvantagens do programa. Por ele ser de graça, por existirem muitas universidades sem recurso, não é fácil você se cadastrar no programa Moses, mas é possível. Eu fiz isso quando eu estava na Unicamp e a gente conseguiu fazer um convênio com o Moses lá pela Unicamp. Mas um problema que eu julgo assim maior e temerário é que, olha só, o Moses ele não te dá o miolo aqui, porque o miolo o miolão de tudo aqui é da própria Foundry. Por exemplo, exemplos de Foundry, a HP, a Intel, então a Apple, então essas Foundries, elas não... O miolo da lâmina é para circuito próprio dela. Você vem mais para a periferia, dependendo da Foundry, nem todas fazem, elas vendem, na época, aí, por 1.000 euros o milímetro quadrado. E o que sobra? Percebam nesse cantinho aqui, ó, o teu circuito ele vai sair assim, ó. Vai sair mais ou menos assim, porque tem a curva da lâmina, né? A lâmina ela é redonda, então pode ser que teu circuito seja isso aqui, ó. Beleza? Então, essa parte aqui, ó, do quadradinho que você projetou, pode vir simplesmente cortado, e aí vem só metade do teu chip. De graça, né? Às vezes, cavalo ganhado não se olha os dentes, mas, de novo, é melhor do que nada. Mas corre o risco de você fazer um projeto e chegar a ele pelas metades, se você utilizar o programa Moses. Bom, pessoal, falei para vocês rapidamente sobre os projetos, processo de fabricação. Eu vou entrar rapidamente também em relação ao projeto, porque o processo de fabricação, a menos que você entre numa Foundry escola ou você vá para o exterior, aqui no Brasil, o único ganho em conhecer esse tipo de tecnologia é para você projetar bem o seu circuito, porque a gente não tem Foundry no Brasil, consequentemente não temos empregos para esse tipo de trabalho no Brasil. Mas para projeto de dispositivos integrados a gente tem, e por isso que é importante, tá? Então, o que acontece? Primeiro passo é preciso a gente definir a natureza do circuito integrado, se ele vai ser analógico, se ele vai ser um mixed, que é uma mistura de analógico e digital, ou se ele vai ser puramente digital, beleza? Além disso, dentro do analógico, a gente tem os de radiofrequência, a gente tem os RF, que são os que eu particularmente trabalho mais, dispositivos de alta frequência para telecomunicações. Então, primeira coisa, depois que você definiu que tipo de projeto ou que área você quer trabalhar, eu gosto de digitais. Eu gosto de programar em VHDL, eu sou bom de programação, eu gosto de circuitos digitais, então eu vou para a área de digitais. Beleza. Não, eu gosto mais da parte analógica, eu gosto de RF. Enfim, existem vários nichos. O mercado ele sempre oscila. Hoje em dia, o mercado de digital ele está remunerando melhor e ele tem mais oportunidades. Mas no passado já foi o contrário. Então, é sazonal, depende da época. Enfim, cada mercado tem o seu lugar ao sol.
A partir daí é preciso, então, definir a tecnologia, pessoal. Quando eu falo em definir a tecnologia, eu quero dizer para vocês o seguinte: tecnologia é cada foundry tem uma tecnologia. Se você for lá na TSMC, que é a maior foundry do mundo lá de Taiwan, a tecnologia dela é diferente da tecnologia da UMC, que é a segunda foundry maior do mundo lá de Taiwan. Para vocês entenderem, é mais ou menos assim: pizza é pizza, certo? Mas, por exemplo, a pizza do Dom Vigílio é diferente da pizza do Neapolitan, que é diferente da pizza do Fogão a Lenha, que é diferente da pizza do Oasis, beleza? Porque o processo de fabricação é diferente. E se é uma pessoa que gosta muito de pizza e conhece muito de pizza, você basta servir a pizza... Ó, o celular tá doido aqui. Basta você colocar um pedaço de pizza no prato, a pessoa vai provar, e se ela conhece de pizza, ela vai dizer, essa pizza é do lugar tal. Se você é um projetista, você vai conhecer a tecnologia de cada foundry, ou pelo menos vai conhecer bem a tecnologia da foundry que você vai projeta, né? Ou vai projetar. Você precisa conhecer, porque tem os padrões, as regras, cada foundry tem sua regra, cada foundry tem seu processo de fabricação. Então, quando você define essa tecnologia aqui, pessoal, você está basicamente definindo a foundry. Está definido o gate, a menor dimensão do transistor. A partir daí, então, a gente vem para um processo chamado de hand calculation, que é a parte realmente de cálculo. A gente vai calcular, vai dimensionar através de fórmulas já bastante difundidas na literatura sobre como é que se calcula. Né, o tamanho, que tamanho é o transistor? Se o transistor for muito grande, ele vai drenar mais corrente. Se ele drenar mais corrente, eu vou gastar mais potência, eu preciso de uma autonomia, a bateria maior. Não, mas eu quero ele portátil, então o transistor tem que ser menor, mas se ele for menor, ele vai ser menos rápido. Se ele for menos rápido, eu preciso de mais, se eu preciso de mais, enfim. É toda a engenharia e é nisso que a gente ganha dinheiro. Ainda bem que tem isso, porque se não tivesse isso, ninguém ia ganhar dinheiro, não é? Então, é importante a gente ter isso em mente. E, por fim, depois que está tudo calculado, montamos o esquemático, né? Tem uma diferença de esquemático e layout, ok, pessoal? O esquemático é aquele, por exemplo, o que vocês simulam no PSpice, vocês simulam o esquemático. Mas a Foundry, ela não projeta circuitos mais ou menos naquela arquitetura. Ela consegue projetar o layout, e o layout é como se fosse a planta baixa do teu circuito, do transistor, dos capacitores, resistores, indutores, enfim, tudo que você tem dentro do seu circuito. E também as simulações, porque você não vai mandar fabricar um chip que você não viu as curvas, o comportamento dele, enfim, se ele vai funcionar ou não. Lembrem-se, 1.000 euros o milímetro quadrado, não dá para sair mandando para fazer qualquer coisa. Bom, vem o layout, então, montamos. Então, vamos lá. Eu defino a natureza do CI, se é analógico, mix ou digital, defino a tecnologia, a foundry, a dimensão, menor dimensão do meu transistor, faço o projeto, os meus cálculos, monto o esquemático e simulo, venho para a montagem do layout, verifico, pessoal, se o meu layout tem erro ou não. Isso aqui é importante, por quê? Porque essa informação vem da foundry. Um chip que você projeta para fabricar em uma foundry, se você quiser fabricar em outra foundry, você precisa ajustar, porque as regras de cada foundry são diferentes. Lembrem da pizzaria. Por fim, a gente envia o chip para a foundry, depois que ele está bonitinho, redondinho, não deu erro mais nenhum, e depois no meu caso lá, quando eu fazia o meu doutorado, depois de cerca de 3 meses, o meu chip chegava, e aí, se a alfândega não parava, eu podia fazer os testes de bancada. Vejam, eu tenho, então, toda a parte de concepção, de envio, para o retorno do meu chip, para, então, eu ir para a bancada e medir, para ver se ele funcionou ou não. Beleza? Como é que funciona? Deixa eu olhar meu tempo mais uma vez. Ixi, Maria, vamos lá. Eu tenho que dimensionamento dos dispositivos, tá? O que eu gostaria de bater para vocês aqui, ó, é que projetista, pessoal, ele é diferente de desenhista.
Vocês estão se formando em engenharia, vocês logo serão futuros engenheiros, eletricistas, se migrarem para essa área de microeletrônica. Lembrem-se que a parte de vocês é a concepção do circuito e não desenhar circuito. Porque para desenhar circuito a gente tem os nossos técnicos. Os técnicos em microeletrônica que você passa o seu projeto e eles simplesmente transcrevem. Beleza? Analisamos também parâmetros de processo da Foundry para considerar esses parâmetros nos cálculos, tá? Mais uma vez, o processo de fabricação da Foundry, por isso que eu gastei um tempo para mostrar para vocês a importância de entender processo de fabricação, porque nos nossos cálculos a gente precisa utilizar os parâmetros da Foundry. Alguns softwares de simulações, pessoal, profissionais, que se você for trabalhar em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar. A gente tem o ADS, que ele normalmente ele tem uma interface mais simplista, ele parece muito até com o PSpice. Se você tem familiaridade com o PSpice, você consegue pegar o ADS rapidamente. Ele tem versão para Windows e a gente consegue utilizar. Só que lembrem-se que eu tenho o esquemático e o layout. Quando eu exporto o meu esquemático para layout, aí no ADS eu tenho problema. Eu preciso de máquina muito rápida, porque demanda muita memória computacional. E aí o computador fica lento, ele não consegue resolver. Para isso, então, a gente tem outros dois softwares. Ou a gente tem o Cadence, que é um software mais moderno, ele roda na plataforma Unix. Ou o Mentor, que é mais antigo. Então, vai depender. Se você conversar com um projetista, um pesquisador da década de 80, 90, ele vai te dizer que o Mentor é o melhor e que ele trabalha com o Mentor. Se você conversar comigo ou com o pessoal mais novo aí, a gente vai dizer para você que o Cadence é o melhor, porque ele é mais ágil, a interface é mais lógica, a gente consegue montar os dispositivos de maneira mais ágil, diferente do Mentor, beleza? Então, em geral, as empresas, a indústria, ela tem esses dois hoje em dia, tanto o ADS, para você desenvolver os esquemáticos, o Cadence também desenvolve, mas na parte de esquemático, o ADS, ele é melhor, e aí quando você vem para a parte de layout, as indústrias normalmente utilizam o Cadence. E o Mentor ficou para trás, está meio obsoleto. Beleza? Para que serve, então, a simulação? Verificar a resposta do circuito, otimizar o circuito e, então, exportar o circuito para layout. Beleza? Aí tem aqui os ambientes Unix, Windows, montagem do layout, algumas considerações que eu faço em relação ao software ADS, né? A gente consegue fazer simulações excelentes, roda em Windows, então a gente não precisa ter ou uma máquina dedicada em Unix ou criar uma máquina virtual no computador para ter, ele roda tranquilamente. E a montagem, só que a montagem do layout, como eu coloquei para vocês, é bastante complicada, certo? Aqui alguns exemplos de layout que eu desenvolvi através do ADS. Pra vocês entenderem, pessoal, depois que eu tenho o meu esquemático lá, igual os transistores, resistores que vocês colocam lá no PSpice, eu exporto, porque o que a Foundry recebe é isso aqui. Por isso que eu falei como se fosse a planta baixa. Então, eu tenho os pads de contato aqui, e eu tenho meus dispositivos aqui dentro. Então, eu tenho transistores, eu tenho indutores, eu tenho capacitores, todos eles aqui dentro do meu circuito. E aqui eu tenho as minhas entradas. Ó, tá vendo que o meu pad de entrada desse aqui é diferente desse? Esse aqui é um pad de RF, então eu coloco o sinal de RF aqui, e esses outros são digitais e alimentação e terra. O Cadence tem uma simulação até boa de esquemático, mas a grande vantagem dele é o layout, que ele é muito bom em layout, como eu coloquei para vocês, tá? Então, por isso que muitas empresas utilizam. Outra desvantagem dele é que a licença dele é muito cara. Então, assim, se for para uma empresa, na época, né? Acabei não confirmando os valores atuais, até porque não tenho mais muito contatos nessa área, mas na época que eu estava na Unicamp, uma licença para 20 máquinas do tipo comercial, era na casa de $80 mil, e para a universidade era cerca de $12 mil. Na época o dólar era 1 e pouco, a gente ainda conseguia comprar. A última vez que eu tive na Unicamp, final do ano, parece que eles estão sem. Bom,
eu tenho o Mentor, que aí é o ambiente Unix, ele é uma ferramenta mais obsoleta, você tem dificuldade para fazer simulação, o layout não é simples, a instalação não são triviais e você precisa rodar num ambiente Unix. Ou seja, é uma ferramenta bem antiga. É quase que, espero que não tenha nenhum projetista antigo ou que esse vídeo depois não caia, mas depois a gente pode debater sobre isso aí. Algum pesquisador mais antigo pode me crucificar, mas é a mesma coisa de eu comparar aí uma linguagem de alto nível, por exemplo, do tipo Python, e aí no caso seria um Cadence ou ADS, e o Mentor seria aí, por exemplo, um Assembly, tá? Peguei um pouco pesado, mas é a realidade. Bom, eu preciso instalar nos meus softwares aí as minhas bibliotecas, né, para ele poder simular e entender direitinho como é que a Foundry que eu vou utilizar funciona, as regras da Foundry nesse chamado Design Kit, tá? São a biblioteca Design Kit. São os pacotes que a gente carrega no próprio software, seja ele Cadence ou ADS ou o próprio Mentor, você vai carregar, e aí é como se o seu software ele tivesse todas as regras da Foundry que você vai enviar. Então, se você errar em alguma regra, ele vai te dar um erro, vai te mostrar erro tal, por exemplo, linhas muito próximas. Então, é importante ter esses padrões de regras da Foundry, porque se você não tiver, aparentemente o teu projeto vai estar correto, mas quando chegar lá, vai dar erro, ok? Bom, a gente envia, então, para a Foundry, num formato GDS, a gente importa esse formato do esquemático, então a gente não precisa fazer duas vezes, né? Você montou o esquemático, depois importa e organiza. E o que mais importante desse slide aqui, pessoal, é a gente fazer a checagem de erro, é o chamado DRC, né? É a checagem de erro do projeto, né? Baseado nas regras do projeto, as regras da Foundry. Então, é aí que você vai clicar um botão, ele vai passar, é como se ele compilasse ali, e ele vai verificar se o teu projeto atende às normas da Foundry ou não. Por exemplo, a resolução. A Foundry tem uma resolução de fabricação. Se você colocar muito perto, ela diz, por exemplo, que é 120 microns. Se você fizer uma linha distante da outra de apenas 100 microns, corre o risco de, quando eles fabricarem lá, uma linha vir em cima da outra e dar o curto. E aí você perdeu o seu circuito. Então, esse tipo de checagem é feita dentro do software, tá? Algumas recomendações importantes, eu vou deixar isso aqui já é a parte do layout, tá? Pessoal que tiver interesse, depois quiser aprender mais sobre isso, pode me procurar, a gente bate um papo. É muita coisa, e o meu tempo meio que estourou, né, Pri? Meu tempo? Não, pode continuar, Humberto, tá tranquilo. Você tem ainda até 5h30, né? Ah, é? Ótimo. Então vamos embora. Deixa 5h30, então agora eu fiquei feliz. Tem mais 20. Então, beleza. Tá certo. Mas na hora que estiver acabando aí, você me fala, Humberto, mais 5 minutinhos para fechar. Mas eu acho que eu acabo antes. Tá bom. Pessoal, então, por exemplo, aqui, ó, algumas regras importantes, né? Aí, quando a gente trabalhar lá na disciplina, ou se alguém tiver interesse em conhecer mais, por exemplo, a gente até acha bonitinho esse tipo de via, né? Você vem com uma diagonal assim, para depois fechar. É bonito, mas esse tipo de design, ele pode comprometer o teu circuito, tá? Você pode ter problema na hora da resolução da Foundry, ela não conseguir fazer. Beleza? Tá vendo esse aqui em vermelho, pessoal? Esse vermelho é um material chamado tipo poly, não é metal. Ele acaba sendo meio até que não chega a ser, ele conduz, mas uma condutividade muito baixa. E isso gera perda, gera ruído. Então, alguns projetistas utilizam esse tipo de configuração para não ter problema de metal. Por exemplo, ó, tá vendo? Em azul é metal no tipo 1 e o branco é metal 2. Como assim? Metal 1, ele está embaixo e o metal 2, ele está em cima, o metal 3 está em cima do 2 e o metal 4 está em cima do 3, certo? É como se são camadas diferentes. Se eu pegar metal 1 e cruzar eles, eu dei um curto. Se eu pegar metal 1 e metal 2 e cruzar, não tem problema nenhum, porque eles estão em níveis diferentes. E é isso que significa aqui. Então, às vezes, muita gente quer enviar sinal através do poly e
dá, teoricamente dá, mas tecnicamente não é tão bom, porque você aumenta a resistência, temperatura e perdas do teu circuito, porque você quer evitar fazer isso aqui, ó. Olha a via aqui. Eu tenho azul, metal 1, azul, metal 1. Se eu não fizesse isso aqui é como se eu subisse no elevador e viesse para metal 2. Passei por cima do 1 e aqui agora voltei. Vocês entendem? Eu tô com o metal 1 aqui, tá num nível embaixo. Eu tô com o metal 1 aqui no mesmo nível. Se eu não faço isso aqui, pessoal, eu dou um curto-circuito entre essas duas trilhas. E eu não quero esse curto-circuito. Então, o que acontece? Eu subo um nível através de um pad de contato, faço a ponte através do metal 2 e desço tranquilamente. Bom, é um circuitinho aqui. Um dos primeiros circuitos que eu fiz a gente tem 2 amplificadores operacionais aqui. A diferença deles é que eu utilizo técnicas de layout para verificar se funcionam realmente ou não, tá? Percebam, esse grandão aqui, pessoal, é um capacitor. Olha o tamanho do capacitor no meu circuito. É esse negócio vermelho aqui. Aqui, ó, outro capacitor aqui. E esses pequenininhos aqui, ó, são os meus transistores. Vejam que os transistores são bem menores do que o capacitor. E o restante aqui são os pads de contato. No final das contas, pessoal, o que faz o contato do teu circuito que está aqui dentro com a protoboard são esses pads aqui, porque você faz uma solda daqui para a cápsula, e o pezinho da cápsula, e o pezinho da cápsula você coloca lá na protoboard. Beleza? Justamente em relação à pinagem. A pinagem ela pode ser do tipo livre ou pinagem definida. Pinagem definida, eu asseguro para vocês que é o melhor caminho, porque a pinagem definida, você sabe como você fez a pinagem. Se você mandar a pinagem livre para a Foundry, ela vai fazer a pinagem, ou seja, ela vai fazer a ligação, e aí depois, meu amigo, você vai ter que botar o chip no microscópio para tentar entender quem está ligado em quem, tá? Então, a pinagem definida é mais ou menos aqui. Lembra que eu tenho mais ou menos uma área de 1 milímetro quadrado? As universidades normalmente não têm dinheiro. Na época, era a época de vacas gordas da FAPESP. Então, a FAPESP ela tinha um programa de todas as universidades de São Paulo com uma foundry da Áustria, chamada Austria Microsystem, é a AMS. Então, a gente tinha que aproveitar. E a gente tinha 2 rodadas no ano, 2 chamadas. A gente mandava os nossos projetos em agosto para chegar em novembro. A gente mandava em novembro para chegar em março. E aí, o que a gente fazia? Juntava a chipaiada de quem precisava. Colocava dentro do mesmo layout. E aí, ó, por exemplo, nesse esquema de pinagem aqui, esse circuito está ligado e esse está ligado. Esses outros, ó, estão só aí passeando, porque numa outra amostra eu ligo os outros, até ter todos ligados, beleza? Quando a Foundry mandava para a gente, ela mandava várias amostras, e aí a gente fazia a soldagem em função dos chips, dos circuitos que a gente tinha dentro de cada cápsula. Para medir, pessoal, é simples, né? E a gente tem todos esses dispositivos aqui, por exemplo, na UFT. A gente precisa de uma fonte, essa mesma fonte que a gente tem no laboratório, fonte aí de 3.3 volts, já resolve. Analisador de espectro, um VNA, para a gente verificar aí o parâmetro S, a protoboard que a gente tem e o gig de teste que a gente pode fabricar tranquilamente. Isso aqui, ó, é um gig de teste. Percebam, pessoal, o meu chip está aqui dentro. Vocês conseguem enxergar? Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 circuitos. Só que eu estou ligado aqui quem? Eu só liguei só o do canto superior da direita. Numa outra amostra, eu fiz a conexão desse, numa outra eu fiz desse, numa outra eu fiz desse. Esse tipo de dispositivo é um ring oscillator. Ele é um dispositivo que funciona cerca de 1.8, 1.9 GHz. Uma questão importante para passar para vocês é o seguinte: circuitos de até 1 GHz, a gente coloca dentro da cápsula. É aquela cápsula preta com as perninhas que a gente põe na protoboard. Circuitos acima de 1 GHz, se eu colocar dentro da cápsula, o ruído não me deixa extrair resultado algum, por conta
da inconformidade da própria cápsula. Então, eu tenho que montar um gig de teste desse aqui. Eu faço, esse aqui é circuito impresso, e faço a solda, tá vendo? A solda aqui é solda de alumínio. Então, essa perninha parece uma aranha, ó, é a solda de alumínio, pegando lá os pads de cada pad que eu fiz no projeto. Beleza? Ah, mas e o computador, como é que faz? Vocês já observaram que, se vocês já abriram a placa, vocês já viram que na plaquinha verde lá do computador tem alguns tarugos pretos? Aqueles tarugos pretos, pessoal, estão protegendo circuitos desse tipo aqui. São circuitos que não podem ir para a cápsula, que precisam ser utilizados, então é colocada apenas uma proteção de epóxi em cima da solda, porque essa é uma solda muito fininha, parece uma teinha de aranha mesmo. Você coloca no microscópio, ó, isso aqui é um circuito que veio da Foundry, a gente coloca no microscópio que a gente enxerga isso aqui, ó. Então, isso aqui são as soldas, aquela mesma solda de alumínio que a gente tem, tá? Esse aqui, ó, o layout é um LNA, é um amplificador de baixo ruído, em celular de todo mundo, computador de todo mundo tem um dispositivo desse aí. Ele funciona em 2.4 GHz, então esse aqui é o layout dele, foi enviado para a Foundry e chegou esse chip aqui, beleza? É um chip bem robusto e muito utilizado. Tem outros exemplos aqui, ó, um wideband, tá? É um outro layout que a gente fez, ele tem uma banda larga para amplificador de baixo ruído, e eu não coloquei aqui ele fabricado. Mas, pessoal, para finalizar, eu gostaria só de trazer para vocês algumas informações importantes em relação ao mercado dentro do país, né? Dentro do Brasil, a gente tem o programa CI Brasil, né? É um programa que está no ar aí desde 2007, se eu não me engano, 2007, 2008, 2009, foi interrompido por um tempo, retornou. Esse ano ainda não abriu, aparentemente está suspenso, muito provavelmente por conta do coronavírus, né? Mas é um programa muito importante de formação de engenheiros. A gente tem os programas, eu vou detalhar um pouco mais. A gente tem os programas de pós-graduação. Hoje, dentro do Brasil, a gente tem aí a Unicamp, a USP, como formadoras, né, de pesquisadores nessa área. Então, você que termina o seu curso de engenharia elétrica e tem interesse de se aperfeiçoar, é importante você fazer um mestrado, de repente um doutorado dentro dessa área, e aí você tem algumas opções dentro do Brasil de alto nível e de boa referência, não é? E você tem as design houses. Design houses são as empresas dentro do mercado nacional que contratam esses projetistas. Mas aí eu adianto para você que dificilmente, se você não fez nenhum desses dois caminhos aqui, ou o programa CI Brasil, ou uma pós-graduação, pelo menos um mestrado, a sua entrada dentro de uma design house, ela é mais difícil. É bem difícil você entrar sem uma experiência prévia. Então, o programa CI Brasil, pessoal, esse é um programa intensivo de formação de projetistas de circuito integrado, dentro das áreas de RF, analógica, digitais e mixed, né? Então, a gente tem aí, você pode seguir escolher qual área você vai seguir. São selecionados, normalmente, 24 engenheiros de toda a América Latina. Então, você entrar num programa desse, você vai participar com colegas aí da Colômbia, da Argentina, do México, de Cuba. Eu tive muitos colegas cubanos, muito bons, até indiano, né? Então, você tem aí 24 engenheiros para toda a América Latina participando do programa. Eles pagam uma bolsa de R$2.000 por mês. Então, assim, você está naquela fase de sair da faculdade, R$2.000 é razoável para você ganhar mais conhecimento. Eles estão te pagando para você aprender, né? Então, é relativamente um programa bem interessante. Como é que a gente está de UFT dentro desse programa? A gente tem, não sei quantos de vocês aí recordam, tivemos 3 alunos aprovados no CI Brasil
da seleção de 2018 para a entrada em 2019, que foram o Matheus Dias, o Gabriel Sforzin e o Cláudio. O Cláudio teve alguns problemas pessoais e precisou retornar. Todos os três foram para São Paulo e estudaram durante todo o ano de 2019 lá na USP, na Poli da USP. Então, ganhando para realmente estudar, mas é sofrimento. Muitas vezes eu conversava com eles e eles estavam meio desanimados, e aí eu tentava dar uma energia, vamos lá, é assim mesmo, faz parte da vida, para você colher lá na frente é preciso plantar hoje. E, enfim, o Cláudio teve problemas pessoais, voltou, mas esses dois caras aqui têm se destacado dentro do programa. E eu mostro para vocês aqui o exemplo do Matheus Dias, que esse ano foi convidado para emprego direto. De 2 vagas do programa, entraram 24, 2 vagas, uma vaga foi a do Matheus. E o Matheus, hoje, ele trabalha no Instituto de Pesquisa Eldorado, na equipe de desenvolvimento de novas tecnologias para packing de circuito integrado. Então, é um motivo de muito orgulho, né? A gente ter alunos nossos fazendo a diferença lá fora. O Gabriel também está num caminho muito bonito, muito bacana, fico feliz por ele. Ele foi convidado para estágio, com 2 vagas disponíveis dentro da área dele, tá, em digitais, e ele foi contemplado em uma das vagas. E hoje ele está em Florianópolis, na empresa Chipos. Beleza? Então, são exemplos aí para vocês, de repente, se inspirarem. E aí eu coloco aqui uma frase que o Matheus, né, para preparar essa apresentação de hoje, eu pedi para ele me passar algumas informações, algum relato. Gostaria até de agradecer o Matheus por compartilhar algumas informações importantes aqui para a apresentação de hoje. E eu vou ler na íntegra, abre aspas, baseado no contato com alunos de universidades como USP, Bogotá, da Colômbia, Federal do Piauí, Federal do Rio Grande do Sul, UFSCar, Federal do Rio Grande do Norte e outras, a UFT se mostra com um ótimo nível de base teórica para os seus alunos, deixando pouco a desejar em comparação com universidades como a USP. Como exemplo de bons resultados, Gabriel e eu tivemos êxito ao realizar a prova de seleção para mestrado na USP. Ainda fomos um dos poucos que conseguiram ser chamados para a empresa de estágio, no caso o Gabriel, e para emprego, no caso o Matheus. Fecha aspas. Então, pessoal, existe oportunidade, não é fácil, vocês podem conversar com o Matheus, ele vai mostrar para vocês, ele vai dizer algumas dificuldades. Se você conversar comigo, eu também posso te mostrar um monte de dificuldades que a gente tem, mas existem oportunidades, existe nicho, e o Matheus coloca algumas informações importantes para mim também, que aí eu não coloquei aqui na apresentação, mas ele diz que é importante, se você tem interesse em seguir nessa área, você melhorar o seu inglês, né? Você, de repente, não precisa ter uma fluência, mas você precisa se comunicar para apresentar os seus projetos. E existe também uma boa oportunidade no mercado exterior. Então, eles recrutam muito engenheiros brasileiros, porque a gente está aqui, querendo ou não, ganha pouco. A faixa salarial é em torno de, para um projetista desse iniciando, de R$ 4.200, salário inicial, mais R$ 700 por promoção, né? Então, o início é baixo, mas comparando com eles que pagam normalmente em dólar, acaba que a gente é mão de obra barata, né? Então a gente tem muita oportunidade. No Brasil, vocês poderiam ter a oportunidade de trabalhar na Chipos, HT Micron, Cadence, Instituto de Pesquisa Eldorado, é onde o Matheus está, e a Chipos é onde o Gabriel está, na Smart, na Ideia, na NXP, na LSI Tech, na Qualcomm, ou seja, são todas empresas referenciadas internacionalmente, tá? Conheço algumas delas, já tive a oportunidade de visitar. E no exterior ele diz assim, ó, o mercado internacional é muito aquecido e com salários muito atraentes, sendo normal vermos propostas para brasileiros irem morar no exterior. Mas dificilmente essas vagas são conquistadas por alguém que não tem uma experiência em alguma empresa nacional no setor e também que não tenha um mestrado. Então fica a dica para vocês aí sobre como
claro que se é um tema que interessa, se é uma coisa que desperta, e eu vou ser bem sincero para vocês, é preciso gostar, é preciso ser apaixonado para desenvolver, porque a gente tem muita dificuldade ao longo do caminho, e se você não é convicto e não gosta, aí você vai desistir nas primeiras dificuldades, que são muitas. Oportunidades na UFT. Vocês já têm boas disciplinas de eletrônica digital. Vocês têm a oportunidade das optativas, antes, né, estou falando das obrigatórias, TOG, micro-ondas, tudo isso vai servindo de bagagem para vocês. E aí a gente finaliza aqui, ó, com novos materiais aplicados à engenharia elétrica, que aí vocês vão entender boa parte do semicondutor e como é que a gente utiliza isso na microeletrônica, e também a disciplina de projetos de dispositivos microeletrônicos. E aí a gente fecha toda a parte básica, lembrando que vocês estão na graduação, a gente dá uma pincelada um pouco aprofundada, mas sem muito pesado, porque vocês estão na graduação. E em relação à pesquisa, trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica nessa área também, a gente costuma orientar. Para vocês terem uma ideia, o Matheus Dias e o Cláudio fizeram tanto as disciplinas comigo, quanto TCC comigo. Eu acho que eles não tiveram tempo de fazer iniciação científica. E o Gabriel Esforcim fez uma das disciplinas comigo. Então, é importante a gente ter essa bagagem para ir lá e fazer bonito, como a rapaziada está fazendo. Eu agradeço, peço desculpas se foi muito demorado, mas eu achei que era importante dar essa pincelada geral para vocês. Se vocês tiveram alguma outra curiosidade, alguma pergunta mais técnica, fiquem à vontade e eu agradeço a oportunidade. Oi, Humberto. Obrigado pela belíssima apresentação. Vou te confessar que eu aprendi bastante coisa também. Assisti a apresentação toda, tá? Que bom! E no finalzinho, é tão gratificante, né, quando a gente vê nossos alunos assim se saindo bem no mercado de trabalho, nesses cursos, em mestrados, doutorados de universidades renomadas, né? Pois é. Nossa, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo com isso. Muito bom. Né? Ainda mais 2 orientados seus, olha só. Maravilhoso. Ótimo. Pessoal, vocês não fizeram perguntas ao longo da apresentação do professor, né? Gostariam de fazer alguma pergunta agora? Pode abrir o microfone aí. Assim, Humberto, a maioria das apresentações os meninos não gostam de falar muito não, tá? Então manda no texto que a gente lê. Isso, manda no chat. O Daniel tá parabenizando você pela apresentação, falou que pegou 2 matérias com vocês, acho ótimo também. Valeu, Daniel. Obrigado, hein? Ótimo. Alguém? Alguma pergunta com relação à palestra? Alguma dúvida com relação, às vezes, se tem interesse de iniciação científica com o professor, ou então orientação nessa área, se tem algum projeto, enfim. Bom. Isso, né? É isso. Testando, boa tarde. Olha lá, pronto. Vamos lá, pode falar. Boa tarde, professor Humberto. Boa tarde, João. É o João César aqui falando. Beleza. E aí, garoto? Bom? Parabéns pela apresentação aí, muito obrigado. Valeu. Peguei a matéria de dispositivo microeletrônico com o seu projeto aí. Matéria muito boa, edificante. Eu queria, enquanto se apresentava, eu tive uma dúvida, né? Pensando aqui, né? O senhor falou da questão do CEI Brasil, né? Que tem trabalho com essa questão do dispositivo microeletrônico. Uhum. E a perspectiva para o Brasil chegar a produzir isso em escala industrial, o senhor acha que vê alguma no futuro próximo? Rapaz, era meu sonho. Eu fico batendo nessa tecla com meus alunos porque eu espero que um dia saia algum político de dentro da minha sala de aula. Eu espero que um dia onde vocês escutem e se interessem, se tornem políticos, porque infelizmente nosso país é política, né?
e um de vocês se interessa e lembra, poxa, a gente já investe bastante na agroindústria, a gente já vende muito minério, a gente já, enfim, tem uma parte pequena de turismo, mas vamos investir em tecnologia, e tecnologia pesada. Não adianta a gente montar aqui, né? A gente tem algumas empresas brasileiras e às vezes é até motivo de piada, né? A gente fala, por exemplo, você comprou um notebook Positivo, você comprou um notebook CCE, né? Então, às vezes é motivo de piada e a gente precisa reverter isso. E, enfim, eu não tenho força, eu sou um mero professor de universidade, não tenho força política, porque isso aí demanda investimento, e eu imagino que apenas com uma política que entenda o papel da tecnologia, a gente consiga, sim, um dia, eu espero, antes de morrer, ver uma Foundry no Brasil. Beleza, então. E é isso mesmo, é verdade, né? Tudo depende do investimento de onde que vem, né? Pois é. E o CI Brasil, eu espero que não morra também, porque, querendo ou não, é uma oportunidade que a gente tem de formar profissionais, né? Mas o que acontece é o seguinte, o governo até investe no CI Brasil, você pensar aí, R$2.000 vezes 24 alunos por 24 meses, dá um dinheiro razoável, mas pouco, mas é um dinheiro. E muitas vezes esses caras vão embora do país, porque a gente aqui no país não tem muita oportunidade e lá fora tem. Então, enfim, a gente precisa investir e precisa garantir bons empregos dentro do Brasil para que os nossos engenheiros não vão embora, né? Uhum. Infelizmente é isso aí mesmo. Beleza, então. Obrigadão, professor. Valeu. Alguém mais, pessoal? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Agora é a hora. Eu fiquei curiosa, vou fazer sua disciplina de dispositivos microeletrônicos. Vou fazer. Vou fazer como ouvinte, uai. Ué, tá valendo. Humberto, Opa, eu já falei para os meninos que eles têm que fazer pergunta agora, porque saindo daqui a consultoria é pago. Aí paga. Aí tem que pagar, né? Acho que é isso, então, Humberto. É Obrigadão aí pela palestra. E a gente continua. Amanhã nós temos mais 3 palestras, né? Deixa eu só pegar aqui para falar para os meninos. Uhum. Nós temos palestra do professor Marcos André, do IFTO, do professor Alexandre e do ex-aluno Jonas. E lembrando que o Jonas terminou o mestrado na USP, né, e está no doutorado agora. Muito bom. Lembrando que nós temos também agora, às 19 horas, a palestra do engenheiro, né, nosso ex-aluno Caio Maciel, que também fez mestrado lá em Santa Catarina, e está no doutorado lá também. E é isso aí. Muito obrigado pela apresentação e a gente segue. Obrigadão. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Parabéns para Priscila, para Gisele, pela organização. Perfeito. Parabéns para todos os envolvidos. E precisando de mim, pessoal, estou à disposição. Meu e-mail, meu WhatsApp. Podem entrar em contato. Beleza? Lembrando que ficou gravada a palestra, tá? Depois a gente vai disponibilizar. Ótimo. Beleza. Manda para mim também. Manda, pode deixar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até a noite. Até a noite, pessoal. Quero ver todo mundo lá, hein? Na palestra do Caio. Vai ser bem legal.